Oi, essa é a 14ª parte e também a última da leitura comentada de Os Miseráveis, de Victor Hugo. Pois é, finalmente terminamos essa odisseia de 1500 páginas. Ufa! Pois é, né? Com mais ou menos 4 meses, enfim terminamos a leitura de Os Miseráveis. Eram para ser apenas 14 semanas, né? Mas por 2 vezes, por 2 semanas, eu não pude fazer os vídeos. Por vários motivos. Não importa. Enfim, fechamos aqui com 16 semanas dessa aventura de leitura das desventuras de Jean Valjean, Cosette, Marius e Fantine. Faz tempo que a gente não vê Fantine, né? Lá do comecinho. Mas enfim, temos os finalmente desses personagens aqui que são miseráveis, que sofreram bastante. Aliás, eles continuam a sofrer mesmo aqui nos últimos momentos de suas histórias. E como sofreram, vamos combinar, né? Mas também vamos lembrar quando a gente terminou o vídeo passado, né, que eu falei, né, que estava tudo num clima de felicidade, aquela coisa meio de final de história mesmo, né, onde tudo estava se amarrando, os pombinhos da vez estavam praticamente se amando, casados, juntos para sempre e tudo mais. Só tinha um detalhezinho, né, que sobrou ainda um vilão para atrapalhar e com certeza ele apareceria por aqui, né? Bom, dito e feito, né? De qualquer forma, como começa aqui o livro número 6? Em pleno casamento de Marius e Cosette. Passaram-se 4 meses, né? Agora estamos lá pela casa do 16 de fevereiro de 1833. Uma data bem precisa, né? Como um historiador, né, que é aqui o narrador dessa história, ele tem que colocar exatamente qual foi o dia do matrimônio dos dois. E claro, tudo na extrema felicidade. Mas também, claro, tinha um pequeno porém, né? Segundo os costumes antigos, né, até o narrador aqui da história também comenta isso, em mais um dos seus momentos, às vezes tediantes históricos, né, ele fala que os casamentos antigamente, pelo menos lá na região da França, eram eram realizados, né, dentro das casas, e não em igrejas ou paróquias, ou sabe-se lá o que, né. Esse negócio então é um costume mais moderno. Coisa curiosa, eu não sabia disso, aliás eu pensava que era sempre fosse o contrário, né, se casava sempre em locais exatamente religiosos, né, e essa coisa de casa então seria algo mais moderno, talvez de pessoas mais ricas, né, que traziam o padre para a sua residência, enfim, eu achava realmente que era o contrário. Legal saber dessa informação, pelo menos. Mas claro que isso serviu para servir de motivo do vilão se encontrar com os mocinhos mais uma vez. Ok, tudo bem. Enfim, tá lá os pombinhos para se casarem, 2 carruagens, né? Claro, a noiva vai na frente e o noivo vai atrás. E num certo momento que eles estão se dirigindo, obviamente, saindo da casa de Jean Valjean e Cosette, indo em direção à casa de Marius e de seu avô, sua tia, durante o caminho, que é em pleno carnaval, né? Então tem aquele trânsito todo, ruas fechadas para lá e para cá, né? Eis que uma outra carruagem que meio que emparelha com a deles, né? Percebe 2 ocupantes lá dentro, um homem e uma moçoila, percebem que há um senhor meio conhecido. E naquelas questões de sempre estar anonimamente os personagens ali dispostos na narrativa, né? Nós ficamos percebendo que o homem comenta à sua filha: eu conheço aquele cidadão, precisamos descobrir para onde ele vai, isso está acontecendo um casamento, não sei para cá, ele é o noivo? Não, aí a filha diz: não, se ele está no carro da frente com a noiva, não pode ser o noivo, não, o noivo está no outro carro, no carro de trás, ou seja, ele, por ser mais velho, é o pai. É uma salada meio que acontece ali naquele diálogo. Aliás, um dos diálogos mais longos que acontecem aqui no livro. Uma coisa que você pode reparar muito, né? Em toda a trajetória aqui dos Miseráveis, não há grandes páginas, uma sequência de páginas com muitos diálogos, ou seja, os personagens conversando bastante. É uma coisa curiosa que só agora que eu me atentei. Sim, aconteceram outros momentos que tinham uma longa sequência de diálogo, mas aqui meio que destacou bastante. Principalmente, claro, né? Porque é óbvio, né? Quando o narrador não diz pra gente quem é, ele não nomina os personagens da vez, ele está querendo esconder a identidade para dar um suspense logo depois ou nos capítulos seguintes. Na verdade, assim que acabou o diálogo, ele já meio que decifrou pra gente quem eram essas 2 figuras, esse homem, o pai, e essa moçoila, a filha. Na verdade, ao final da conversa dos dois, ficamos sabendo que a moçoila, o próprio homem diz, né, que ela se chama Azelma. Ou seja, é a filha do Sr. Thénardier. O Thénardier, o vilão aqui da história, que, de novo, está no encalço de Jean Valjean.
Pelo menos o narrador não enrolou muito para as próximas páginas, já resolveu a questão, aí depois foi passando bastante da história aqui, eu fiquei meio curioso, peraí, tá quase acabando as páginas aqui do livro e o Thénardier não volta aqui ao desfecho, né, de todas as intromissões que ele fez aqui para com os outros personagens da história. De qualquer forma, uma hora ele apareceu, né? E foi naquelas também. Mas o que importa, claro, é que o trânsito andou e finalmente os noivos foram para casa, se casaram e tudo mais. E aí aconteceu aquela festinha depois do casamento, né? E habilmente o Jean Valjean se evadiu do local. Claro que antes, né? Ele tinha já dado uma certa dica pra gente que ele ia fazer tal coisa. A gente percebeu logo de cara, pelo menos eu percebi, quando vi isso escrito no texto, falei, ah não, já sei o que está acontecendo aqui. Foi aquele momento, né, é que do nada, né, foi relatado que Jean Valjean havia se machucado, exatamente cortado um dedão, né, acabou ficando com o braço numa tipóia, totalmente às escuras, e pedindo que ninguém visse o ferimento. Esse detalhe então me chamou mais ainda a atenção. Ele não quer que ninguém veja o ferimento? Aí tem, com certeza. Porque a história aqui dos Miseráveis é muito simples. Quando ela dá uma dica assim meio escondida, como é as questões de não nominar os personagens, pode ter certeza que aí tem. E de fato era isso. Ele poder sair da casa, não curtir a festa com todos os convidados ali. Pois aí já viu um indício que ele estava se sentindo um cara a mais em cena. Né? Jean Valjean sabia que ele era uma pessoa descartável ali naquela felicidade de Cosette com seu marido. Mas sim, também havia outro detalhe desse falso machucado que ele tinha na mão, no dedão, né, o braço na tipó e tudo, né. Na verdade ele tinha arranjado um motivo, uma desculpa bem clara de não poder assinar os papéis de casamento de Cosette, justamente para não ter nenhuma ligação dele com ela e com isso prejudicar o próprio casamento e talvez as questões de herança que ele tenha dado para ele, para ela, né, e também por extensão ao Marius. Lembrando, né, que até fora combinado, né, que por causa disso, ser tudo uma comunhão de bens, o próprio avô Gillenormand cuidou de assinar pelos dois pombinhos, dois noivos, todas as papeladas. E por isso, quando João Valjean ali se apresentou diante da autoridade sem poder assinar nada, o avô pôde assinar por ele e deixar tudo legalmente correto. Mas também naquela questão dele já começar a se sentir um excluído, o texto já começa a apresentar para a gente que Cosette, por vários momentos, começa a esquecer de seu pai. Aliás, isso já havia sido dito anteriormente, né, que realmente, como ela estava se tornando uma moçoira, uma mulher de fato, né, e tendo já um homem para chamar de seu, literalmente, ela acaba esquecendo do seu primeiro homem, que é o pai de todas as meninas. Isso aqui ficou bem evidente cada vez mais, aliás, nesses capítulos finais de Os Miseráveis, como Cosette foi trocando completamente o Jean Valjean. Ou melhor, né, o senhor Fauchelevent, porque, vamos combinar, né, Cosette não sabe da existência deste ser chamado Jean Valjean. Ela o toma como o senhor Fauchelevent. E aliás, essa questão do nome, né? Cosette, claro, não sabia do nome verdadeiro, o nome de Fantine. Aliás, a gente soube o nome de Fantine? Sobrenome de Fantine? Acho que não, né? Nunca, né? Então, realmente, né? Ela só poderia ter os nomes falsos de Jean Valjean. Na época de pai Madeleine, obviamente que não também. Aliás, a gente também não sabia. Não, Madeleine é um sobrenome, né? Enfim, não importa. O que vale é que Cosette não tinha um sobrenome, digamos, verdadeiro. Por isso, então, também que Jean Valjean fez de tudo para não assinar a papelada. Ele não podia colocar lá o nome de Fauchelevent, por exemplo. Uma bela salada que ele acabou criando, mas claro, para proteger a filha. E sim, ela estava esquecendo ele cada vez mais rápido. Depois a gente teve indícios bem claros disso ao longo dos desdobramentos dos próximos dias. Pois justamente, né, Jean Valjean, quando foi para casa ficar no seu isolamento, ele começou a refletir sobre a sua situação, já sabendo que estava sendo ignorado um pouquinho por Cosette. Um homem já existia mais na sua vida. Então o antigo tinha que ser meio que esquecido aos pouquinhos. E aí, literalmente, ele pirou na batatinha, achou que devia realmente cortar relações com ela. E claro, veio toda aquela culpa que ele sempre sentiu em toda a sua vida, né? De ter sido um forçado, de ter se tornado um miserável lá nas galés. E ele realmente não queria que toda essa história pregressa dele passasse para os ombros de Cosette ou então do seu marido, Marius. Então, literalmente, ele resolveu jogar
tudo às claras e dizer para o Marius quem realmente ele era. E foi o que ele fez no dia seguinte. Pediu para falar sozinho com o genro e revelou, né, que na verdade ele não era o sogro dele coisíssima nenhuma, né? E aliás, ele nem era pai de Cosette. Ele contou toda a história. Quer dizer, ele não contou toda, ele contou a parte mais rocambolesca, mais perigosa, digamos assim. Aqui se podia realmente ficar à distância, ou seja, ele confessou que era um forçado evadido da prisão. Claro que Marius ficou de queixo caído e completamente besta com tudo aquilo. Ele entendeu certas coisas que aconteciam, né? Lá naquele momento que ele se aproximava de pai e filha lá no bosque, né? E sempre o Jean Valjean ficava com o rosto de cara amarrado, se evadia furtivamente, sempre ficava à distância. Era um sujeito esquisito, né? Como também foi naquela época quando ele apareceu lá de repente, né? Lá pela barricada. Enfim, ele começou a somar uma coisinha com a outra e desatar alguns nós que ele tinha a respeito do sogro. Só que, diante dessa revelação que ele fora um forçado, ou é ainda, né? Forçado, evadido, foi assim que ele se definiu. Claro, ele considerou, Marius, que havia uma pessoa perigosa ali no seio familiar e precisava realmente tomar uma certa distância. Só que ele cometeu um certo deslize, né, de que meio que prometeu ao Sr. Fauchelevent, ou o pai de Cosette, barra Jean Valjean, que poderia sim visitar a filha todos os dias, à noite, quando não despertasse mais suspeitas. É até curioso essa cena, né, que os dois combinam, né, não devemos levantar indícios que está acontecendo algo errado, mas as visitas passaram a ser furtivamente à noite. É claro que havia, né? Qualquer um pensou nisso, né? Mas claro, ali para coisas domésticas, praticamente ninguém levou em consideração. Os empregados não deram, empregados não deram a mínima, né? O próprio avô também achou que Jean Valjean era um senhor excêntrico, né? E foi esquecendo dele também. O que importa é que sim, Cosette não gostou nada disso. Como é que todo dia o pai aparecia lá no quartinho de baixo? Aliás, um quarto meio imundo, né? Coberto de poeira, traças, teia de aranha, com pouquíssimos móveis ali, né? Eu até não entendi direito, né? Essa história do quartinho de baixo era meio afastado. O que, que era aquilo? Um quarto isolado da casa? Eu não conseguia imaginar direito. Mas enfim, era um local que a própria família não frequentava. Ou seja, era uma coisa abaixo do usável por empregados. Com certeza. E Cosette, claro, estranhou aquilo muito, mas também estranhava naquelas, né? Meio que tipo, vou aceitando. E também já dando indícios aí que ela meio que respeitava a ordem vinda de seu marido. Ela estava deixando já de respeitar o que o pai dizia para o que o marido, assim, determinava para ela. Aquela mudança literal de posse, né? A mulher saía do jugo paterno para o jugo marital. Ficou uma coisa bem evidente disso ali dessa personagem feminina aqui nessa história. Aliás, falando de Cosette especificamente, né? Como foi curioso perceber que finalmente ela demonstrou uma certa personalidade aqui pra gente. Porque até então, vamos combinar, vamos lembrar, né? Cosette era quase um personagem coadjuvante aqui em toda esta história. Tirando, claro, a parte onde ela era criança, a gente pode desconsiderar que realmente ela só fazia uma pontinha aqui em cena. Mas depois, quando ela cresceu, já era jovenzinha, moçoila, né? Aliás, não faz tanto tempo assim, acho que deve ter transcorrido o quê? Um ano e meio, em toda essa parte que ela já está mais velha. Ela também pontuava apenas aqui e ali, falando pequenas frases e mal aparecia na história. Agora, finalmente, nesses últimos capítulos, ela realmente falava bastante. Tinha um argumento, a gente percebia o que estava passando na cabeça dela, exatamente com suas falas. Não era nem a impressão dada pelo narrador da história, não. Ela descrevia o que sentia através de suas próprias palavras. Finalmente, a gente conheceu a personalidade de Cosette. Estava na hora também, né? E foi realmente algo interessante de se ver. Ela se mostrava, claro, ainda meio que nebulosa naquela mudança que ela tinha de posse, né? De dono, como já comentei, né? Saiu do pai, foi para o marido. Mas dava para perceber que ela ficava incomodada. Mas, claro, não podia também falar muito grosso, literalmente, né? Ela não tinha voz ativa ali na família. Sempre a mulher abaixo do que qualquer homem possa falar por ela, né? Mas, de qualquer forma, foi bastante curioso. Principalmente, né, porque o jeito dela falar, de frases cortantes, interrogativa, bastante curiosa mesmo como ela se apresentou. E como poderia ter sido bom, né, se ela já tivesse assim, com
coisa toda formada, bem definida durante toda a outra história que a gente conheceu dela. Quantas outras coisas a gente podia ter tirado dessa personagem? Seria muito bom, coisa perdida completamente pelo, não só narrador aqui da história, pelo próprio autor, Victor Hugo, né? Ele limou literalmente um grande personagem, pelo menos se mostrou grande no finalzinho aqui de Os Miseráveis. E de novo, né? Tornando-se grande ao mesmo tempo que é diminuída pelas questões da sociedade. Uma coisa curiosa também que o Victor Hugo também acabou colocando no texto, claro, deve ter sido consciente de igual maneira. Mas enfim, o que vale daquela questão de realmente Jean Valjean ter se declarado um forçado para Marius. O jovem acabou entendendo muita coisa errada. Lembra que eu falei que ele foi somando os pontos, né, desatando alguns nós, algumas coisas ele fez de uma maneira completamente equivocada, exagerou na interpretação, no subtexto. Jean Valjean falou que era um forçado, arrependido, comentou um pouco como foi a sua vida, como ele se levou a isso, né? Mas ele não deu detalhes de como ele se consertou desse mal feito, ele não deu detalhes dessa parte. E aí que Marius viajou na maionese, né? E considerou muitas coisas erradas, como por exemplo, e a principal, né, de que ele, Jean Valjean, ou o senhor Fauchelevent, né, havia matado lá o inspetor Javert. Lembram, né? Lá na questão da barricada, ele percebeu quando, claro, o Jean Valjean se ofereceu para dar um tiro fatal num espião que havia lá no meio da barricada, entre os insurgentes, né? E claro, foi lá, percebeu que ele foi levado até o final da rua, deve ter visto que ele subiram, os dois subiram a barricada e foram para o outro lado, mas ele só ouviu o estampido ao final, né? Isso tinha ficado meio nebuloso, né? Na verdade eu achava que ele tinha entendido mais coisas, mas não. Mas na verdade, claro, né, o diálogo final entre o Jean Valjean e o inspetor foi lá depois da barricada, não tinha como ele ouvir, claro, né? Ele só ouviu o estampido e claro, deduziu que Jean Valjean matou o Javert. Mas olha só que absurdo. Aí ele ligou que, claro, por que ele tinha fugido lá da pensão quando o salvou das garras de Thénardier, né? Não havia motivo aparente de fugir da lei. Era só dar o testemunho que aí sim o Thénardier seria mais culpado ainda. Poderia ficar em prisão perpétua lá na prisão e tudo mais, né? Mas enfim, ele entendeu que, claro, ele se evadiu, ficou com raiva do inspetor Javert e depois o matou lá. Daí, claro, Marius ficou decepcionadíssimo com seu sogro, né? Mas vamos combinar uma coisa, né? A situação do inspetor Javert lá naquela questão da barricada. Lá o amigo do Marius, o Enjolras, havia detido o sujeito, o espião, né? Para ser morto. Ele fazia questão de matar o inspetor Javert. Simplesmente por ele ter estado lá dentro da turma de insurgentes como um espião do governo. E ninguém disse, eu pelo menos não me lembro de Marius ter dito que ele não merecia morrer apenas porque era um espião. Não, todo mundo concordava com isso. E o fato de justamente alguém se levantar a mão, né, e falar, não, tudo bem, deixa que eu mato ele, e ir matar de fato, não quer dizer que tem aí uma questão pessoal envolvida. O Marius meio que fez uma interpretação meio maluca aí, né? Ele botou uma culpa que não havia o Jean Valjean, sendo que ele estava cumprindo uma ordem ali dos insurgentes, ele também era um líder dos insurgentes, né? Porque qual era a culpa que ele tinha, o Jean Valjean, de matar o espião que estava prejudicando eles? A culpa é diferente? No final das contas, ele estava matando, mesmo que fosse uma vingança pessoal, ele estaria matando o espião ali daquele grupo. Enfim, uma salada que o Marius fez e tudo bem, vai fazer o quê? Mas claro, ele se sentiu muito culpado e depois já estava até arrependido de ter permitido que, sim, o seu sogro visse sua esposa todo santo dia à noite lá no quartinho empoeirado. O curioso também é que uma coisa que meio a gente não percebia, né? Começavam a sumir coisas ali do quarto, né? Num certo momento o quarto foi limpo, claro, amando provavelmente Cosette, né? Mas depois, por exemplo, a lareira começou a não ter lenha, depois começaram a sumir móveis, a vela acho que também não tinha mais, ou seja, na verdade, por ordem provavelmente de Marius, as coisas estavam sendo retiradas do quarto ali, meio que pro Jean Valjean se marcar, peraí, você não está mais sendo bem-vindo aqui nessa casa, mesmo que um pouquinho às escondidas. E também pelo contrário, uma coisa meio curiosa, né? Foi o Jean Valjean que propôs isso, de só se encontrar um pouquinho. No começo ele ficava apenas 2, 3 minutos, depois já ia embora. Com o tempo
ele foi ficando horas e horas ali conversando com Cosette. E era algo meio estranho também do texto, né? A gente não percebe direito se Cosette está gostando ou não, mas de qualquer forma, assim, eles estão conversando bastante. Se ele conseguia ficar muito tempo lá dentro, obviamente não ficava durante horas um olhando para a cara do outro. Eles estavam conversando, de fato, pai e filha. Uma coisa também não está muito bem explicada no texto. De qualquer forma, chegou uma hora que, claro, o Jean Valjean percebeu que não era mais bem visto ali e começou a faltar a esses encontros noturnos com a filha. Por sua vez, Cosette meio que, naquelas que eu falei, de ela já estar sob o domínio completo do macho alfa dela, ela começava a esquecer completamente que o pai faltava a esses encontros. Por 2 dias seguidos, ela praticamente não percebeu. De novo, um comportamento curioso da Cosette. Claro, já vi isso antes, como eu disse, mas ele ficou bom, melhor agora, porque a gente enfim teve um contato com a personalidade dela. Aliás, aquela cena, justamente quando Jean Valjean confessou tudo ao Marius e ela entrou assim furtivamente, né, surpreendendo os dois, ali era uma cena também engraçada, parecia uma coisa de teatro, né, um vai e volta dela ali também bem curioso. Mas enfim, depois de um tempo praticamente até ela esqueceu. Sim, mandava um empregado atrás de Jean Valjean e ele falava que não, eu fui viajar, ou ele falava para ela mentir literalmente na cara dos patrões, né? E por sua vez, né, a gente começou a perceber que Jean Valjean começava a ficar cada vez mais doente. Podemos dizer que talvez ele tivesse assim um princípio de depressão. Princípio não, ele estava fundado numa bela de uma depressão, né? Tem aquela cena bem bacana, né? Do narrador dizer pra gente que ele caminhava pelas ruas para espairecer as ideias e aos poucos, a cada novo dia, ele ia diminuindo, né, a distância que ele percorria além da casa, né? Ia diminuindo cada vez mais uma rua aqui, outra rua ali, até chegar no próprio portão da própria casa, a depois a não sair do próprio quarto, depois a não sair da própria cama. Uma situação bem penosa para ele. E ainda bem que tinha, né, a senhoria ali da pensão onde ele estava. Aliás, a senhoria não, é o zelador ali do prédio, se eu não me engano, né? Que cuidava um pouco dele, chamou um médico e tudo, e o médico acabou dizendo, né? Ele não tem um bom prognóstico, não. Provavelmente ele vai morrer se não aparecer alguém que ele está esperando. Obviamente, ele está esperando por Cosette, claro. Bom, e depois de tudo isso, né? Aí vem a parte que estava faltando, que é realmente o vilão voltar à história mais uma vez. E aí tem uma coisa curiosa também naquelas de novo, fingir que a gente não sabe quem é que está chegando ali, não nominar os personagens. Não tem jeito, Victor Hugo faz isso até o último ponto, até o último parágrafo da história, né? Mais uma vez, vem uma carta misteriosa entregue a Marius, né? E um sujeito que está esperando lá embaixo na sala, que assina como Ternat, né? Não assina Ternadi, mas, claro, Marius reconhece aquele tipo de escrita, né? Caligrafia, melhor dizendo, né? Que ele havia visto lá quando Eponine, né, entregou aquela carta escrita pelo pai, né, lá da época da pensão e tudo, quando tentaram extorquir já um dinheirinho dele, aquela coisa toda. Bom, ele sabia que era o Ternadi que tinha escrito aquela carta, só que quando o sujeito entrou ali no quarto, foi recebido na sala, melhor dizendo, né, ele não reconheceu aqui, cidadão, esse não é o Ternadi que eu conheço, né. Mas, claro, pelo papo furado que estava sendo dito ali, praticamente, claro, alguém tentando enganar ao outro, né? Obviamente que Mario já falava, não, eu sei que você vai falar tal coisa sobre Jean Valjean, eu conheço. Dizia outro detalhe, também já sei, não está dizendo nenhuma novidade para mim. E até ficava uma situação engraçada, né? O Ternadi tentava, né? Tentar vender uma informação quente ali para o Marius e, na verdade, o jovem já sabia o tempo todo. Realmente, até dá para rir um pouquinho ali daquela situação. Mas claro, ficava aquela dúvida, mas esse cidadão não é o Ternadi. De qualquer forma, o que aconteceu? Ele acabou se revelando. Tá bom, eu sou o Ternadi. Ele tirou uma máscara, um nariz postiço, não sei o que. Uma coisa forçada também, né? Que o Victor Hugo fez ali pra gente ler, né? Não precisava disso tudo. Podia ser o próprio Ternadi, né? Lembrando, né? Aliás, até o próprio narrador da história lembrou pra gente, né? O Ternadi nunca viu a cara do Marius. Ou seja, ele podia ir de cara limpa, ele não seria reconhecido, quer dizer, ele pensaria que não seria reconhecido. Obviamente que sim, Marius sabia, aliás, sabia, tanto que não reconheceu por causa do disfarce. Ou seja, uma confusão, um desdobramento ali que não serviu de nada, só para gastar um pouco mais de parágrafos. Na verdade, do mesmo jeito, Marius sabia que estava sendo enganado pelo Ternadi ali. Sempre lembrando, Marius sempre quis voltar a ver esse cidadão que salvou o seu pai, mas claro, ele sabia que lá naquela questão da pensão
ele tentou matar o seu sogro. Aliás, naquela época nem era o seu sogro ainda, não pretendente a sogro, né? Mas de qualquer forma, ele sabia do caráter, sabia que aquela pessoa ali, embora tenha salvado a vida do seu pai, não prestava realmente, era uma figura horrorosa, com certeza. E ali estava dando outro grande exemplo, porque estava tentando extorquir algum dinheiro com uma grande informação. E aí uma coisa curiosa, né? Em certo momento, das questões que ele está dizendo ali, que ele tem de informações boas a serem vendidas para Marius, parece que ele ficou sabendo aquilo que o Jean Valjean estava escrevendo, aquela carta que, né, nos últimos suspiros de vida que ele tinha, né, ele conseguiu sair da cama e começou a escrever uma carta explicando lá como ele trabalhava o seu negócio lá das bijuterias, lá na época de Pai Madeleine, quando ele ficou rico por causa disso. Mas na verdade não, né? Toda a pesquisa, aqueles documentos, 2 documentos, né, que o malandro do Thénardier conseguiu, aliás, outra situação super forçada, né? Para que um malandro vai atrás de tanto documento para poder vender para outro? Tudo bem, é até possível, só que digamos que o Thénardier nunca foi um malandro esperto, de alto nível, digamos assim, que vende informações. Ele foi sempre um sujeito mais baixo nível, um ladrão burro, digamos assim, né? Não um golpista intelectual, inteligente, muito pelo contrário, né? Uma coisa não combinou com a outra no final aqui dessa história. Também um exagero do Victor Hugo. Fazer o quê, né? Mas de qualquer forma, né? O que vale tudo isso é que, por causa ali do Thénardier, tudo foi esclarecido para o Marius, de que na verdade, né? E até uma outra coisa também que ajudou a piorar a cabeça confusa do Marius a respeito de Jean Valjean é que um certo cidadão lá do banco, onde o pai Madeleine colocava suas economias, né, meio que deu uma informação errada também para o jovem barão, né, de que numa certa situação Jean Valjean havia ficado com o dinheiro dele, ou roubado, que seria então aquele dinheiro do dote de Cosette. Claro, ele já tinha essa informação errada. Tinha aquela conclusão equivocada que ele havia feito também no dia da revelação de Jean Valjean. Tudo se misturou. Mas Thénardier veio com os documentos provando que tudo aquilo era errado, completamente, né? E também, naquela situação, quando o Thénardier teve que mudar todo o golpe que ele estava fazendo, claro, ele é um sujeito inteligente, e não podemos negar isso, né? Ele tinha um golpe fixado quando entrou ali na casa do Gillenormand para aplicar no jovem barão. Depois ele teve que mudar as coisas e no final das contas ele voltou àquela questão que tinha ficado em aberto, né? Justamente dele ter ajudado Jean Valjean a sair dos esgotos com um certo corpo que ele carregava às costas. Ele achou que aquele sujeito que ele não percebeu que era Jean Valjean estava carregando um homem morto, assassinado por ele mesmo, né? E na verdade, claro, né, a gente sempre soube o tempo todo que o jovem era Marius, mas de pronto, né, Marius também foi ao armário, pegou o casaco preto que o outro havia guardado, o pedaço de pano arrancado, comparou, tá vendo? O morto sou eu estou vivo, então aquele sujeito não foi um assassino. Seria uma salada danada, uma complicação pra lá de exagerada, forçada mesmo, de Victor Hugo, para terminar essa história aqui num rompante de uma certa ação, de um certo mistério, né? No final das contas, claro, ele deu um dinheirinho para o Thénardier foi embora, e foi, aliás, uma coisa engraçada, né? Há um desfecho aqui do futuro, do que aconteceu a esse personagem malandro, né? Afinal, é definido que ele se tornou um traficante de escravos. É mole? Mas o que importa, né? Ainda bem que ele saiu da história finalmente. O que importa é que sim, Marius ali todo arrasado, que fez uma grande uma burrada com seu sogro, foi atrás dele junto com Cosette, chegando lá, óbvio, Jean Valjean já estava nas últimas, havia se desapegado da vida, né? Deixou-se falecer por pura tristeza. E eu tinha colocado que era uma depressão, né? Na verdade, é aquela tristeza. Aliás, tristeza de histórias românticas, né? Onde a moçolha, às vezes, que não consegue ficar com seu amor, ela morre que nem um passarinho. Foi exatamente assim o final de Jean Valjean. Claro, em alguns momentos ali do discurso dele, quando ele se revela um pouco mais a Marius e finalmente a Cosette, né? É um momento de bastante emoção, principalmente. Dá para chorar um pouquinho, ficar com os olhos marejados, né? Dá sim, um pouquinho dá, né? Mas eu fiquei um pouquinho, confesso, mas o texto foi se alongando, aí secou, aí depois aquela enrolação, tem que sempre enrolar, Victor Hugo não tem jeito, né? Ele tem que enrolar o texto, né? Depois lá mais no final fiquei um pouquinho mais emocionado, mas tudo bem. Sim, dá para achar um pouco com a morte de Jean Valjean, né? Claro, ele esclarece que Marius exagerou tudo, né?
E claro, né, o seu genro diz para ele, né, por que você não contou toda a verdade? Contar a verdade pela metade não é verdade, né, é uma mentira ainda, né? E é óbvio que o outro podia até fazer conclusões precipitadas e completamente erradas, que foi o que aconteceu. Se ele tivesse contado tudo, não tinha problema nenhum, né? Principalmente, né, que ele não era mais um procurado, né, porque ele era dado como morto. Lembra daquela coisa lá do estaleiro, né, que ele se jogou para salvar o outro, né? Ele foi dado como morto, ninguém procurava mais ele. O único que procurava era o inspetor Javert, e Javert morreu. Aliás, morreu da mesma forma que Jean Valjean morreu de maneira falsa, né? Ou seja, caindo de uma grande altura. Coisa curiosa isso, né? Mas enfim, o herói aqui de Os Miseráveis, Jean Valjean, morreu. Agora uma coisa boa para se dizer aqui, o motivo dele ter ficado assim tão depressivo, de ter se entristecido de sobremaneira, não é porque exatamente a Cosette passou a não mais amá-lo como um homem, como um pai, né, sendo substituído pelo seu marido. Mas o detalhe muito importante é que ele percebeu que o casal não estava usando o dinheiro que ele deu a eles, o dote, literalmente. Tanto que, num certo momento, é revelado, né, que Marius diz a Cosette, será que você consegue viver apenas com os 3.000 francos que o meu avô dá para nós? Sem levar em consideração o dinheiro de seu pai? Ela diz que sim, acho que é possível viver, contanto que seja você ali presente, eu posso viver com tão pouco. Quando o Jean Valjean percebeu isso, que eles não estavam usando o seu dinheiro, isso doeu muito para ele, porque justamente tudo que ele tem ali daquela quantia foi os lucros que ele teve lá da época de Pai Madeleine, quando ele teve aquela grande ideia, aquela ideia do capitalismo, literalmente, né? Ele arranjou uma maneira de produzir coisas mais baratas que serviam as pessoas gostavam de comprar aquilo e daí ele lucrou com aquelas vendas, ele ficou um homem rico por causa disso, ele deu às pessoas o que as pessoas queriam e com melhor qualidade, ou seja, ele foi o honesto, completamente honesto em toda a sua vida, de todas as coisas erradas que ele fez, a parte boa, a sua inteligência, a sua contribuição para até a sociedade também, além de apenas ajudar os pobres, que ajudar os pobres você só ajuda aqueles pobres, né? Mas quando ele cria um negócio que ele gera riqueza, e ele ajudou uma cidade inteira, é sempre bom lembrar, né? Ele não ajudou só assim o seu bolso, toda aquela cidade foi ajudada, e até as cidades vizinhas, é dito isso também no texto. Ou seja, não foi uma questão apenas de um rico dando um dinheirinho aqui e ali para os pobres, para os miseráveis. Não, ele tornou, por causa da sua grande ideia, sua ideia comercial, ele transformou aquela cidade no local melhor para se viver. Isso que é importante. E ele ficou profundamente magoado quando justamente todo o fruto disso eles não queriam usufruir. Ou seja, não queriam usar o dinheiro de quando ele foi honesto. Isso é muito bom ali do texto. Não é explicado essa parte, né? Não, é explicado um pouquinho, mas é um grande final ali do personagem. Realmente, o que ele sempre quis fazer bem às pessoas, na verdade ele fez, porque ele fez primeiro para si, ele foi honesto com ele mesmo. Ele teve uma sacada da cabeça dele, né? Ninguém o influenciou, ele mudou as coisas por si só, de uma forma individual e ajudou muita gente. Isso sim, e doeu bastante nele. E o levou à morte, claro. Sentia falta da sua filha. Tanto que né, finalmente descobrimos, né, o que tinha lá dentro daquela famosa valise que ele sempre não largava debaixo ali dos braços. Né? O que tinha lá dentro? As roupinhas de Cosette, aquelas roupinhas pretas que ele a vestiu quando tirou, né, das mãos de Thénardier e a colocou como em luto por sua mãe. Né? Aliás, finalmente também ele disse, né, quem era a mãe dela, né? Fantine, tocou no nome dela. Mas também não deu muitos detalhes, né? E claro, lá dentro da valise também tinha os 2 castiçais lá do padre Bienvenu, ou do Monsenhor Bienvenu, não importa. Bom, e por fim, Jean Valjean, agora sim, Jean Valjean não é mais Fauchelevent, não era mais Madeleine, não era mais ninguém, ele era ele mesmo, né? Pediu para ser sepultado de uma maneira mais simples possível, que a sua lápide nem tivesse um nome próprio. Coisa curiosa, né? Que ser esquecido completamente da sua existência. E dito e feito, né, o capítulo final do livro é exatamente isso, né, relatando o seu túmulo, totalmente esquecido num cantinho do cemitério. O que a gente pode concluir também que é algo miserável ser esquecido pelo tempo, ninguém saber que você foi um homem bom. Enfim, isso foi Os Miseráveis de Victor Hugo, esse grande livro, calhamaço, 1500 páginas,
Sim, realmente é um livro que podia ser um pouquinho menor. O autor enrola bastante em muitas questões, principalmente aquelas coisas históricas, mas a história em si, a história de Jean Valjean, a história de Fantine, Cosette, Marius, é muito interessante, como também é de muitos outros personagens coadjuvantes. Mas tudo isso eu ainda vou falar num próximo vídeo, onde eu vou fazer uma resenha geral aqui de toda essa história, mas sem lá colocar spoilers. Mas tem ainda muita coisa para falar a respeito aqui desse livro de Victor Hugo. De qualquer forma, foi uma grande experiência essa leitura comentada aqui que eu fiz nesses 14 vídeos dentro desse projeto. Me diverti bastante, a história, sim, embora seja cansativa em muitos momentos, ela também é muito divertida, com certeza, e bastante em vários momentos. Sim, ficou oscilando o tempo todo, mas de uma maneira geral posso dizer que sim. É fácil, na verdade, abstrair tudo que é pesado, denso e chato aqui dos Miseráveis e lembrar só da parte boa, que é realmente as desventuras desse personagem principal, que é Jean Valjean. Na verdade, todos os outros a gente pode até colocar como acessórios bem colocados por Victor Hugo. Sim, eu gostei da leitura de Os Miseráveis. Agora eu quero saber de vocês, se vocês gostaram também dessa grande aventura de vencer essas 1500 páginas. Coloquem aqui no comentário do vídeo o que vocês acharam desta obra-prima de Victor Hugo. E sim, eu quero ler uma próxima obra-prima desse autor francês. E será o Corcunda de Notre Dame. Claro que não vai ser esse ano. Preciso dar uma inspirada, esquecer um pouquinho, que ele é um escritor muito chato. Ano que vem, lá em 2020, aí sim eu vou para as aventuras do Corcunda de Notre Dame. Mas enquanto esses próximos vídeos da próxima leitura do autor não chega, deixa eu avisar o que vai rolar agora. O novo projeto de leitura aqui no Montado de Livros será ler As Crônicas de Gelo e Fogo de George R.R. Martin. Sim, para você que acompanhou a série de televisão da HBO Game of Thrones, tudo se originou aqui nesses livros do escritor americano. Com certeza é sensacional ler o original também, né? Esse primeiro livro aqui, aliás, foi bem adaptado na primeira temporada lá da série Game of Thrones, mas claro, há muito mais sempre no original. E é o que eu vou fazer agora, sempre aos domingos, no horário do meio-dia, vou ler capítulo a capítulo todos os 5 livros até agora já publicados por George R.R. Martin. Ele está devendo mais 2 livros pra gente, né? Vamos ver quando é que ele vai lançar. Sim, lendo um capítulo por vez a cada semana vai demorar bastante tempo, vai demorar alguns anos, mas com certeza, se ele demorou 7 anos para fazer de um livro ao outro, eu acho que até a gente terminar de ler todos os capítulos de Game of Thrones, ou melhor, de As Crônicas de Gelo e Fogo, todos os 5 volumes, ele não terá lançado ainda o 7º e último e definitivo dessa obra gigantesca. Se 1500 páginas já foi talvez um pouco pesado, imagine ler 5 volumes, 7 volumes com 800, 700 páginas, é muita coisa também. Mas de qualquer forma, domingo que vem a gente começa com essa aventura de lermos As Crônicas de Gelo e Fogo com o primeiro livro, A Guerra dos Tronos, onde iremos ler o prólogo. Enfim, é isso. Acabou a leitura de comentários de Os Miseráveis. Deixo aqui do lado outros vídeos do Montado de Livros. E tchau!